Gente, o meu nome é Júlia e eu sou professora de História aqui do canal e a aula de hoje vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial. Antes de a gente começar essa aula, eu sempre peço para vocês compartilharem esse vídeo, curtirem, comentarem, pois é sempre muito importante pra gente e para você que vai fazer a prova do Enem. Então, bora começar? O principal antecedente da Segunda Guerra Mundial é a Primeira Guerra Mundial, onde os países como a Alemanha, a Itália e o Japão se sentem bastante insatisfeitos com o fim desse conflito, uma vez que a Alemanha ela sai humilhada pelo Tratado de Versalhes e sendo considerada culpada pela guerra. A Itália, ela mesmo após mudar de lado, ela não consegue obter os territórios a ela prometidos e o Japão também não consegue finalizar e concluir o seu avanço ali pelo Oriente. Então, esses três países eles começam a ter um forte sentimento de revanchismo, um forte sentimento também nacionalista. E eles se unem ali numa aliança chamada de Eixo, Roma, Berlim e Tóquio. Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, em 1936, a gente vê que eles fazem um pacto ali entre si para declarar ali uma luta conjuntamente contra o avanço do comunismo no mundo. É nesse período que a gente vê a Inglaterra e a França, países que venceram na Primeira Guerra Mundial, deixarem pouco a pouco a Alemanha se rearmar, justamente por essa ideia de que eles iriam ali lutar contra o comunismo, ou seja, isso seria positivo para eles que eram países com a ideologia capitalista. Então, os anos 30 foram muito importantes, principalmente para a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, que é marcada pelo avanço do eixo. A Segunda Guerra Mundial ela vai de 1939 até 1945. Essa primeira fase, então, ela vai de 1939 até 1941, e é quando a gente vê que a Itália, ela chega ali a dominar a Etiópia em 1936, no norte da África. O Japão também ele domina e conquista a região da Manchúria na China. E a Alemanha, ela também toma e conquista a Áustria em um acordo ali, em comum acordo com os austríacos. Então, não teve uma luta armada ali nessa ocupação. Mas não parou por aí. O Hitler ele já estava num momento que estava ignorando o Tratado de Versalhes e investindo maciçamente na indústria bélica, em armamentos, e ele chega ali a ocupar e dominar a região dos Sudetos na Tchecoslováquia. Essa dominação da Tchecoslováquia, ela também não houve interrupção com relação à Inglaterra e à França. Esses dois países deixaram Hitler dominar a Tchecoslováquia, acreditando que esta seria a última vez que ele dominava um território. Caso contrário, eles deixavam ali claro, a Inglaterra e a França queriam atacar o Hitler se ele não parasse ali. O que acontecia, então, para eles se posicionarem neutros nesse avanço do eixo? A Inglaterra e a França, elas estavam ali passando e respeitando uma política chamada de política do apaziguamento, que foi feita durante a Conferência de Berlim, para justamente acalmar ali e aliviar as tensões que ficaram ali pós Primeira Guerra. Então, eles não estavam ali ligando muito para esse avanço da Alemanha. Principalmente, a Liga das Nações também não se posiciona sobre essa primeira fase desse avanço ali das tropas do eixo. E, aos poucos, o Hitler ele vai conquistando o que ele queria. Nesse momento, também, a gente vai ver a criação do Pacto de Não Agressão ou Pacto Germânico-Soviético entre a Alemanha nazista de Hitler e a União Soviética de Stalin. Nesse acordo, os dois países fazem ali um documento em que eles não iriam se atacar mutuamente. Além disso, havia um acordo secreto onde a Alemanha e a União Soviética iriam ocupar, dominar a Polônia e ia dividir o país em dois. Uma parte
da Alemanha, seria ali mais um território do Terceiro Reich, e a outra metade com a União Soviética, representando uma maior ampliação das fronteiras soviéticas. Esse acordo ali ele foi secreto, até mesmo porque a Alemanha ela tinha o desejo de retomar mesmo a dominar a região da Polônia, que era pertencente ao território alemão antes da Primeira Guerra Mundial, e eles haviam perdido. Além disso, a União Soviética ela também, a partir desse acordo, teria ali o aval para dominar as repúblicas bálticas. Então, a Lituânia, Letônia e Estônia seriam pertencentes ali aos soviéticos. Esse acordo, na verdade, ele serviu mais para passar o tempo, enquanto ali o Hitler ele estava expandindo ali os seus domínios pela Europa Ocidental, enquanto Stalin não tomava uma posição, não declarava guerra a ele, enfim. Até mesmo o Hitler, ele decide, depois da Tchecoslováquia, invadir uma região específica ali da Polônia, chamada ali que a gente conheceu como o Corredor Polonês, para anexar a Alemanha. Só que fazendo isso, ele estaria já desrespeitando o que foi acordado com a Inglaterra e a França, de parar ali sua expansão na Tchecoslováquia. O que acontece é que a ação dele de invadir essa região na Polônia faz com que os ingleses e franceses declarassem um ataque contra a Alemanha, só que não foi o suficiente, porque o Hitler ele já tinha ali tomado essa região. É nesse momento ali de desrespeito desse acordo ali que a Alemanha invade a Polônia, que a Inglaterra e a França declaram realmente guerra contra o Hitler e a Alemanha, e dando ali início à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver nessa primeira fase o avanço das tropas do eixo. Então podemos falar que a Itália, ela chega ali até a Etiópia, ela conquista a Grécia, a região ali da Albânia, no leste europeu. O Japão, ele conquista ali o território da China, ele conclui ali a sua expansão. E a Alemanha, ela vai dominando a Noruega, a Dinamarca, a Holanda e a Bélgica, até chegar à linha Margaux, que era uma linha imaginária entre a Bélgica e a França, e conquista ali o norte da França, que era o primeiro ali objetivo de Hitler. O sul da França, ele tinha um governo ali que apoiava os nazistas, o fascismo, e o norte da França, então, ele foi dominado e não teve outra alternativa a não ser se render em 1940. Hitler também tentou chegar à Inglaterra através dos bombardeamentos contra a capital inglesa, que é Londres. Londres foi muito bombardeada pelos aviões ali alemães, só que graças ali à estratégia e principalmente à força aérea naval real da Inglaterra, com ali o primeiro-ministro, conseguem ali fazer uma resistência inglesa e não serem totalmente dominados pelo eixo. Esse ano ali, essa década de 1940, ela também foi muito tumultuada. Um primeiro acontecimento em 1941 foi o fim do Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética. A Alemanha decide invadir a União Soviética, e isso faz com que o Stalin ele passasse então para o lado dos aliados. Outro acontecimento no mesmo ano foi a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, uma vez que em 1941 a base deles da Marinha norte-americana foi atacada pelos aviões japoneses, pelo Japão, né, na base ali naval conhecida como Pearl Harbor, no Havaí. Então, a partir desse momento, os Estados Unidos ele entra na guerra e a União Soviética sai ali do lado do eixo. A Alemanha, então, ela decide invadir a União Soviética, e a gente vai ouvir, né, falar do episódio da Batalha de Stalingrado. É importante a gente falar sobre a Batalha de Stalingrado,
porque quando os soldados alemães eles chegam ali na União Soviética, eles já estão totalmente cansados, muitos deles já estão ali passando por muitas dificuldades, com pouco abastecimento de alimento, de água, enquanto que os soldados soviéticos estavam mais fortificados, né? Já tinham ali ainda algumas fábricas, alguns mantimentos, alimentos, eles estavam mais preparados para o conflito, além de que a Alemanha ela não contava com um rigoroso inverno soviético, com menos 20 graus Celsius. Então, as tropas ali da Alemanha sofreram muito nessa batalha de Stalingrado. A mais ainda porque os soviéticos eles utilizaram a estratégia da terra arrasada, ou seja, eles autodestruíam as suas fábricas, indústrias, mercados, escolas, em algumas regiões eles pegavam ali as coisas, algumas coisas importantes, a riqueza ali do território e levavam para regiões mais distantes para os inimigos não alcançarem. Então era uma ideia de que uma ideia baseada de não entregar nada ao inimigo. E é justamente nessa batalha contra a União Soviética que a gente vai ver as tropas nazistas perdendo, ou seja, eles perderam a batalha de Stalingrado, e aí por isso que a gente fala dessa segunda fase de contenção do eixo, porque os alemães eles começam realmente a perder forças mediante a essa derrota. Na parte ali da Itália, por exemplo, a gente também vai ver em 1942 os aliados, os Estados Unidos chegando ali à Itália, tomando ali aquela região, tirando a influência do eixo, e o Mussolini ele tenta ali fugir para o norte da Itália, mas ele acaba sendo pego e fuzilado pela população local que representava ali a força de resistência na Itália. Nessa época da Segunda Guerra Mundial, aconteceu também um episódio muito importante para a gente comentar aqui no vídeo, que foi o momento em que o Hitler ele decide criar campos de concentração, tanto campos de trabalho forçado quanto campos de extermínio, nos locais ali, nos territórios que ele tinha ali o seu domínio. Esses campos de concentração, de trabalho forçado e extermínio, eles levavam pessoas que para o Hitler não pertenciam a uma raça superior, uma raça branca chamada de raça ariana, e essas pessoas elas eram obrigadas a serem levadas de trem para esses campos de concentração. E quem eram esses indivíduos? Que classe eles pertenciam? Bem, além de prisioneiros políticos, a gente também vai falar de mulheres, de crianças, de idosos, de pessoas com deficiência, de negros e negras, de judeus principalmente. Vamos ver também testemunhas de Jeová sendo levadas para esses campos de concentração. Então, foi realmente um período dessa história da Segunda Guerra Mundial bastante sombrio e que ocasionou um genocídio muito grande, porque nesses campos de concentração não havia salubridade, eles ficavam totalmente desnutridos, eram agredidos, violentados, separados de suas famílias. Então foi um horror ali que ficou conhecido como Holocausto. Até hoje a gente tem ali uma lembrança e a história ela tem trazido bastante enfoque nessa questão do Holocausto. Principalmente aqui no Rio de Janeiro já existe em Curitiba um memorial do Holocausto para justamente ver e a gente conhecer essas vítimas e os sobreviventes também, para que contaram essa terrível história durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a Segunda Guerra Mundial, ali chegando ao seu fim, os aliados, vendo ali a perda da força do eixo, decidem então criar uma conferência, a Conferência de Potsdam, onde eles criaram também o Tribunal de Nuremberg, que era justamente um tribunal para julgar os crimes de guerra, os crimes nazistas.
porque só depois ali, quase no final da guerra, é que, por exemplo, a Inglaterra, os aliados ali vão chegar nesses campos de concentração para libertar essas pessoas e para desocupar ali aquele espaço. Na conferência de Potsdam, a gente também vai ver a intenção dos aliados de dividir a Alemanha em 4 áreas de influência, divididas ali principalmente entre os países capitalistas, então Estados Unidos, França, Inglaterra, a gente vai ver essa movimentação. E aí, em 1944, é um ano também importante, que é quando a União Soviética ela chega ali à região da Normandia, no sul da França, e toma ali aquela região, retirando a influência nazista. Esse dia, na Normandia, foi 6 de junho de 1944, que é o famoso dia D, em inglês o D-Day, onde representa ali as tropas nazistas sendo ali retiradas da França. E aí, nesse mesmo ano, um ano depois, em 1945, o Hitler com a sua esposa, ele vai ali acabar se suicidando no seu bunker ali, porque ele não viu mais nenhuma saída para ele acaba fazendo esse ato. Mas, apesar da guerra ali, ela ter, né, no Ocidente terminado, então marca ali o fim do Terceiro Reich com a morte de Hitler e com o avanço dos aliados sobre as regiões antes dominadas pela Alemanha nazista, a gente vai ver uma guerra no Oriente ainda em 1945, que é entre os Estados Unidos e o Japão. Os Estados Unidos, ele decide, então, num contexto de corrida armamentista, de mostrar ali o seu desenvolvimento bélico, jogar 2 bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, matando milhões de pessoas, causando ali uma destruição enorme e representando também o fim do domínio japonês, ou seja, o domínio do eixo também no Oriente. E o que a Segunda Guerra Mundial ela pode nos trazer para a gente se pensar também na nossa política brasileira? A gente tem um vídeo aqui sobre o Estado Novo, onde Getúlio Vargas ele iniciou uma política mais autoritária e centralizadora. Então, em 1942, depois ali de um longo período que Getúlio estava neutro na Segunda Guerra Mundial, ele decide se realmente aliar, declarar ali apoio aos aliados, uma vez que as tropas ali nazistas, a marinha ali alemã, ela ataca os navios brasileiros, né? As forças ali aéreas também da Alemanha atacam, afundam navios brasileiros. Então, Getúlio decide apoiar os aliados, principalmente os Estados Unidos, nesse momento. A Alemanha nazista, ela ataca aqui nossos navios, uma vez que ela percebe que a gente está tendo boas relações com os Estados Unidos através de uma política de boa vizinhança. Então, a gente estava tendo relações ali com esses países que o Hitler acreditava que iria, assim, influenciar a gente mais para o lado dos aliados do que para o lado do eixo. Até uma batalha conhecida que os nossos soldados da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, participaram, foi a batalha ali que aconteceu na Itália, quando os aliados chegam ao território italiano, que foi a batalha do Monte Castelo, onde os nossos soldados participaram. Foi um momento ali ruim para a nossa política, uma vez que o Getúlio Vargas ele estava ali aderindo a uma política mais centralizadora, mais autoritária, ao mesmo tempo que estava apoiando países com ideologias mais democráticas, como os Estados Unidos. Então houve muitas controvérsias ali e manifestações nesse momento para realmente acabar com o Estado Novo. Mas na economia, a gente, ajudando esses países capitalistas, os aliados, com matérias-primas, com recursos ali, minerais, enfim, a gente conseguiu ali ter um desenvolvimento na nossa economia. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Segunda Guerra Mundial é um assunto muito importante para o vestibular do Enem e a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre as ideologias
nazifascistas. Então é importante também vocês assistirem esse vídeo para entender melhor essa participação e esses interesses do Hitler e do Mussolini nessa expansão ali imperialista e expansionista pela Europa principalmente. Então, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem, e é isso.